Laurence, para quem está assistindo a gente aí, e não sabe o que é a teologia da missão integral, explica para mais ou menos aí quando é que começou isso, de que se trata. Tá bom. Bom, para falar de teologia da missão integral, a gente tem que falar de um congresso que houve numa pequenina cidade lá da Suíça, no ano de 74. Era um congresso de evangelização, né? E ficou conhecido como o Congresso de Lausanne. Então, é uma cidade da Suíça. E lá tinha aí cerca de, sei lá, tinha muitos evangelistas, mais de 2.000, representando uns 150 países, né? Uhum. E lá, os teólogos, pensadores, missionários da América Latina trouxe a situação aqui do continente, né? De opressão, de injustiça. Então, aqueles homens, né, mulheres também... só uma observação. A Lois McKinney estava lá no Congresso, tá bom? De 74, em Lausanne. Então, eles trouxeram para essa necessidade de que a evangelização ela não pode pensar só, vamos pôr entre aspas, na alma depois que a pessoa morre. Mas tem que olhar o todo da pessoa, corpo, alma, espírito, né? Pensar sim na vida eterna, mas olhar para a necessidade da pessoa também, a questão da justiça, da opressão, a questão do meio ambiente, né? Que é tão degradado aqui no nosso continente. Então, a partir de lá que surgiu esse movimento de Lausanne, e a missão integral surge disso aí, né? Nesse nome, nesses termos, surge a partir daí, né? Certamente a prática da missão integral é uma coisa bem antiga, mas com esse nome, agora com uma fundamentação teológica, aí surge a partir de Lausanne. Então, essa preocupação da evangelização em palavras, né? Proclamar o evangelho, a salvação que só há em Jesus, mas também atento às necessidades, à pobreza, à miséria das pessoas, né? A justiça social, vamos assim dizer. Laurence, deixa eu te interromper. De vez em quando eu vou te interromper aí, porque é um Tá, bate-papo, eu vou pedir a licença. A Lu estava lá? estava lá. Rapaz, isso tem quase 40, 70, quase 50 anos. Ela era novinha, né? Ela devia ter uns 40 É, anos. por aí. E ela relata o que aconteceu ali, ela se lembra? Então, quando ela está com Alzheimer, né? Uhum. Então, antes da doença, ela se lembrava perfeitamente. E o que ela falava? Ela viu surgir, então, essa teologia, de certa forma? Sim, né? Na verdade, Demerval, houve ali no Congresso eu não sei se o termo correto é esse, mas uma rixa, né? Entre aqueles que acham que a prioridade da igreja é pregar salvação, vida pós-morte, né? Vida eterna após a morte. E há esse lado que é formado principalmente por pensadores e teólogos e missionários latino-americanos, que a partir do contexto de miséria e injustiça, entende que faz parte do evangelho também você pregar contra essas coisas que degradam, né, o ser humano, né? Então houve ali uma certa, até hoje há, né, uma rivalidade em relação a isso. É isso que eu ia comentar. Eu dei uma lida antes da gente começar a conversar. Eu assisti vários vídeos aí do Ed Renekiewicz, que é um cara que luta e briga por isso, né? Sim. E dos caras que resistem também. E sim, os conservadores têm realmente um racha aí bastante Ah, acentuado. Eu imagino que deve tá ter bom. uma dificuldade enorme para se mudar a perspectiva dos mais tradicionais dentro das igrejas, né? Sabe por quê, Demirval? O que atrapalha, você sabe que a polarização política não é coisa recente, né? Aqui no Brasil, por exemplo, ela está de maneira mais forte, desde 2013, né? A eleição de 2014, então houve essa divisão. Então, sempre que alguém fala assim de justiça social, do pobre, da miséria, já é imediatamente associado como se fosse uma ideologia partidária, né? Fosse de esquerda. E o que a missão integral quer, na verdade, é justamente assumir um compromisso profundo com o evangelho, né? Na esteira de quem? Dos profetas do Antigo Testamento, a própria lei mosaica, né, a Torá, tem essa preocupação com o oprimido, lá, o órfão, a viúva, né? E o ministério de Jesus Cristo também, né? Então, assim, não há...
Quem ataca a missão integral fala assim, isso aí é uma teologia marxista, Sim. irmã da teologia da libertação, né? Que é no meio católico. Então, deve ser rejeitado, porque isso aí é coisa de esquerda. Mas essa acusação ela é falsa. Uhum. Deixa eu falar uma coisa também. Tem pastores que atuam na missão integral que eles são, sim, ligados a movimentos de esquerda. Mas esses pastores, eles não são donos da missão integral, entendeu? Porque a missão integral vamos dizer assim, é uma visão do evangelho. Mas ela não é única, né? Ela não é exclusivista. E nenhum pastor, seja do Brasil, aqui da América Latina, da Argentina, do Uruguai, nenhum líder é dono da missão integral. Então, por exemplo, aqui no Brasil, nós temos o Ariovaldo Ramos, né? Que é um pastor que sempre falou a partir da missão integral, mas ele se alinhou muito com a questão da esquerda, do PT, principalmente. Então, quando alguém fala em missão integral, imediatamente já pensa no Ariovaldo e já pensa na esquerda, né? Então, por isso que é difícil aceitar esse discurso da missão integral, né? Entendi. Como eu te falei, eu assisti várias posições hoje, e também fui pegando fragmentos, debates, tem muita coisa no YouTube aí. Tem. No meio das igrejas evangélicas históricas, tradicionais, são poucos que acabam acolhendo essa visão. Por conta da questão política mesmo, sabe? Gostaria que você conceituasse para mim o que é herege. Conceitua para Tá. mim o que é herege, porque eu acho ela relevante para tratar dessa questão de uma visão nova dentro da igreja, sabe? O herege, né, assim, sempre houve, em qualquer espaço, qualquer instituição, né, Demerval, você tem o grupo dominante e o grupo dominado, né? É verdade. Então, o herege é aquele que tem a voz dissoante, né? Então, ele é o heterodoxo, né? Você tem a ortodoxia, né, que é a doutrina reta, correta, e você tem aquele que não se alinha com aquilo, né? E no passado, na história do cristianismo, alguém considerado herege era fogueira na certa, né? Sim, sim. Era perseguido, tal. Sim, sim. A missão integral, por exemplo, ela quer se distanciar de um fundamentalismo teológico, né, que você disse lá que vem dos Estados Unidos, né? Nem sei E se eu estou certo disso, com isso. Não, mas é verdade, porque esse grupo que nós temos uma gratidão para com eles, porque foram eles que evangelizaram o Brasil, vamos assim dizer, né? Mas é aquele movimento de usos e costumes, né? Não pode beber, não pode ir no cinema, não pode fumar, não pode dançar. E geralmente interpretando a Bíblia literalmente em cada detalhe, em cada aspecto, né? Então a missão integral, ela se distancia um pouco desse movimento de fundamentalismo e também ela se distancia do movimento de liberalismo, né? Que o liberalismo ele relativiza as escrituras, questiona os atos miraculosos da Bíblia, né? Não prega salvação, só pensa em Cristo mais como um mestre da ética, alguma coisa assim, né? Mas a missão integral, ela é uma teologia profundamente comprometida com a Bíblia, mas ela não é fundamentalista, mas ela é conservadora, né? E ela também ela está muito distante de um liberalismo que nem se preocupa com salvação, vê Jesus não como um Senhor Salvador, mas vê Jesus como um mestre da ética só, né? Para nos ensinar, vamos dizer assim, boas maneiras, né? Então, a missão integral ela se separa desses dois movimentos, né? Então, ela tem um compromisso bíblico, acredita na vida eterna, porém, ela é uma teologia contextual, né? Ela olha para o contexto, pelo o chão da vida, assim. O nosso continente é um continente de miséria, é um continente de opressão, um continente de injustiça, de corrupção, de violência. Então, a missão integral fala assim, como a gente vai fazer teologia sem se preocupar com essas questões? Tem uma frase do Frei Beto que é interessante, que ele fala assim, a cabeça pensa onde os pés pisam. Então, assim, o chão que a gente pisa é esse da América Latina, sabe? A missão integral, ela é uma teologia latino-americana, é aqui da nossa região, do nosso continente.
Então, ela é uma teologia construída a partir do sofrimento do pobre, do injustiçado, mas é profundamente bíblica, né? A missão integral, ela faz essa crítica que muito da mensagem que veio dos Estados Unidos, assim, além da mensagem que os Estados Unidos trouxe para nós, ele trouxe o seu estilo de vida, que é o American Way of Life, né? Então, o discurso evangélico, ele às vezes se confundiu com essa visão americana da vida. Mas isso não se encaixa aqui na América Latina, né? Aqui as injustiças, a pobreza aqui é muito grande. Ela desconstrói o American Way of Life. Me fala. Tá. Eu não tenho acompanhado muito nos últimos anos, do Merval a liderança, mas assim, o que a gente tem visto nos últimos anos é os pastores que têm essa visão da missão integral, eles trabalham à margem. Sim. Né? Esses pastores líderes, vamos assim dizer, eles têm uma visão de ação social quase que num assistencialismo, sabe? Ah, sim. É uma visão míope, distorcida, né? Isso. E a missão integral, ela quer ir além disso, sabe? Ela quer, sim, fazer, ajudar, entregar alimentos, mas ela quer ir além disso e também ela confronta os pecados que nós chamamos de pecados sociais, né? Então, assim, o ser humano pecador constrói instituições pecaminosas. Então, a sociedade ela está cheia de instituições pecaminosas. Então, a gente confronta esse pecado social que gera miséria, exclusão.